cidade Las Vegas brasileira. Então aqui a economia girava em torno dos cassinos e da água sulfurosa. A água sulfurosa, como o nosso agente 01 disse, a partir mais ou menos de 1838 já tinha um caninho, né, vamos dizer assim, um pedacinho de cana ali que eles puxaram lá na onde que é o Parque José Afonso Junqueira, que nós iremos passar lá. Lá tinha um tipo de não era balneário, né? Era um puxadinho que eles fizeram onde tinha água e as pessoas foram descobrindo essa água, então ela tem um cheiro diferente, foram então vendo que tem enxofre e tem essas propriedades. Porque na verdade as pessoas falam assim, Poços de Caldas foi um vulcão e se tem água quente ainda saindo, é porque esse vulcão ainda pode entrar em erupção. Na verdade, Poços não foi um vulcão. Ela tá sobre uma caldeira vulcânica. Então, lá no museu também vocês vão encontrar uma maquete lá grande, vocês vão ver o que é a caldeira vulcânica e o tamanho da cidade perto dela. Ela abrange muito mais coisas. Então, aqui nunca foi um vulcão, daqueles vulcões que a gente vê, conífero, né? Tinha antigamente aqueles geysers, sabe? Aquelas que quando jorra água quente pra cima, assim. Diz que lá perto onde é o santuário da Mãe Rainha, lá na saída pra Caldas, na rodovia do contorno, diz que daquela região tinha esses geysers que espirravam água pra cima. E lá em... alguém aqui conhece Caldas ou Pocinhos do Rio Verde? Que é aqui pertinho. A 25 km daqui tem uma cidade chamada Caldas e mais pra frente um pouquinho tem Pocinhos do Rio Verde, que é quase um vilarejo assim. Lá tem um balneário de água sulfurosa. No entanto, a água sulfurosa que nasce lá, ela não é quente. Na verdade é uma água que desce daqui por veios nas rochas, acaba chegando lá, mas chega frio. Agente número 3, uma das viajantes do tempo. Eu fui responsável por colher algumas informações sobre alguns bens tombados do Centro Histórico de Poços de Caldas. Será que eu posso ler minhas anotações para vocês? Eu prometo que é rapidinho, viu? Não vou atormentar vocês. Nós iremos passar em frente à antiga estação FEPASA, né? Que pertencia ao ramal de Caldas da antiga estrada de ferro Mogiana. Ela foi inaugurada em 1886 e na data da inauguração contou com a presença do imperador Dom Pedro II. Importantíssimo, hein? Né? A estrada de ferro teve uma importância essencial para o desenvolvimento de Poços de Caldas. Através da estrada de ferro é que surgiam, não é? Vinham os produtos do estado de São Paulo e traziam os visitantes, né, para se tratar com as águas termais. Não é? Importantíssimo, não é? Podemos passar em frente à estação? Vamos passar em frente à estação. É logo aqui? Sim, mais adiante. Isso aqui também é histórico na cidade. Numa das fotos que nós vamos passar no final, uma vista parcial aparece aqui. Aqui era chamada o casarão do Conde Prates. Foi uma figura importante na história. Hoje ela está quase em ruínas. A menina me perguntou na outra viagem se é um prédio tombado. Eu respondi para ela que não, mas que está quase tombando mesmo, porque ele está quase caindo. Em 1929, na construção das termas Antônio Carlos, que é essa que fica à esquerda, não sei se alguém aqui já teve oportunidade de ir lá. Aqui que oferece os banhos, né? Tem sauna, etc. E do lado aqui das termas, ali, no chamado Leãozinho, porque tem uma água ali não sulfurosa aqui, a água mineral, que é formada de um leãozinho. Do lado dela tem a fonte Pedro Botelho, que é o lugar onde nasce a água mais quente da cidade. Essa fonte foi batizada de Pedro Botelho porque Pedro Botelho, pelas lendas, é um dos nomes que se dá pro diabo. Vocês imaginam antigamente as pessoas vendo um lugar que saía fumaça, água quente, cheirando enxofre, isso tem ligação direta com o inferno. Pedro Botelho é uma corruptela de Pero del Botero, que é mais ou menos garrafa do diabo, alguma coisa assim. Então foi criando essa lenda, né? Que aquilo ali era uma ligação com coisa ruim. E olhando aqui à nossa direita, aqui nós temos o edifício Bauxita. Antes de ser edifício Bauxita, era o Cassino ao Ponto. Esse cassino, ele também foi no auge, na época de 1940,
jazz, que Ari Barroso então participou na época, foi montada junto a esse cassino ao ponto. Ele pegou fogo. Logo que ele pegou fogo, foi desativado, e logo foi proibição dos cassinos. Então depois construíram o edifício Bauxita que tem até hoje. Os turistas que estiverem passando, vocês poderão ver, fica logo do lado da Câmara dos Vereadores. Vou passar aqui uma foto dessa rua que a gente está entrando agora, que é a rua principal do centro. Uma foto de 1930, vocês vão notar aqui que ela chamava Rua Paraná. Teve uma enchente nessa rua, né, que é a antiga Marquês do Paraná, que hoje é Rua Assis, em 1926. Chovia muito antigamente em Poços, chuvas que davam muitas enchentes, tanto é que antes de ter o asfalto, as pedras, né, era puro barro. Então muita gente usava as garruchas, né, para poder então se locomover, porque ficava atolado mesmo. Os galoches, garrucha era na hora da briga. As galochas. Tá todo mundo prestando atenção. Olha, foi uma pegadinha, gente. Se vocês notarem, por trás dos toldos das glórias, tudo, Poços de Caldas ele mantém a arquitetura que tinha no passado, com essas chamadas eiras e beiras, né? Quando a gente vê aquele ditado, não tem eira nem beira, que o coitado não tinha essas coisinhas na casa, que mudava muita coisa. Eu vou passar para vocês uma foto da Basílica Nossa Senhora da Saúde, na construção dela, e vocês vão logo ver ela ali na esquina à sua esquerda. Ela foi construída em 1937 e ela foi inaugurada, vamos dizer assim, em 1954, então demorou bastante tempo. Antes de ser igreja era cemitério. Funcionava o cemitério municipal. E um dado interessante é que é considerada a única basílica no interior do Brasil. As outras duas que nós temos são em capitais, não é? E uma em Aparecida, né? E ela foi inspirada, né, pela uma igreja belga. Então a inspiração arquitetônica dela é através das igrejas europeias. Poços de Caldas, desde o começo, vai se caracterizando por ser uma cidade turística. No entanto, esse turismo vai passando por fases diferentes, né? Como nós falamos no começo, a primeira atração eram as águas. Mais tarde passam a ser os cassinos, como ela falou. Quando da proibição dos jogos, Poços de Caldas fica conhecido como a cidade da lua de mel, né? Teve uma moça na outra viagem que falou que aqui era chamado de cemitério das virgens. Eu não entendi. E teve um outro que falou que nem todo mundo nasceu em Poços de Caldas, mas quase todo mundo foi gerado aqui. Por causa da lua de mel. O nosso agente número 4 está esperando a gente ali na Praça dos Macacos. E eu vou passar uma foto que lá nessa praça também tem um balneário, menos conhecido que as termas, ainda hoje existe. Aqui tem uma foto dele no começo do século XX. O Bolão tá falando que tem uma feirinha também de domingo, amanhã vocês vão poder fazer compras aí. O agente número 4 ficou responsável pelas pesquisas das águas termais aqui da cidade. Eu tenho certeza. Informações valiosíssimas, né? Eu estou vendo. Boa tarde. Quanta gente, boa tarde a todos. Estava fazendo pesquisa. Colhi dados interessantíssimos. Vi que estamos lotados aqui hoje. Deixa eu me acomodar aqui. Quer que eu carregue alguma coisa? Por favor, segure aqui minha água. Que essa água é para fazer testes, pesquisa, material de pesquisa. Cuidarei. Pois não. Você não quer passar pro pessoal cheirar, passar na... Sim. As mulheres quiser passar na cara, diz que é ótimo, pra né? pele é maravilhoso. Eu vim aqui colher porque eu tive informações dessa água aqui. Eu queria conhecer essa praça que é particular nessa cidade, sabe? Ela é chamada comumente de Praça dos Macacos.
Mas o nome dela é Praça Dom Pedro II, o segundo imperador desse país, que vinha aqui na cidade por conta das águas, para se beneficiar dessas águas, para banhos e também para eventuais curas de alguns males, sobretudo intestinais. E eu vim conhecer um pouco dessa praça, que ela eu descobri que, apesar de não ser o maior fontanário da cidade, é o mais visitado por conta dessas águas, que são águas salobras, águas, pode aqui olhar, vocês vão perceber que ela tem um odor diferente por causa do enxofre que tem na sua composição, né? E porque ela brota da terra a uma temperatura de 41 graus centígrados, certo? Ou seja, ela já sai quente, ela é bem, se você for olhar, ela é densa, sabe? Oleosa, bastante oleosa, né? E eu tive até anotando aqui nos meus dados de pesquisa algumas propriedades que ela contém. E nisso eu vou observando que quem beber ela um golinho vai uma salva de palmas. Isso! Ela pode ser ingerida, porém não em muita quantidade. Não como a água normal, porque ela pode dar algum problema. Mas ela é indicada para determinadas curas, ou então para auxiliar em algumas curas, obviamente junto com medicação. E eu anotei algumas coisas aqui para passar para os nossos companheiros e visitantes aqui. Eu descobri que ela contém características terapêuticas. Ela tem natureza antiácida, colestocinética. Isso é bom ou isso é ruim? Ela é colerética fraca, laxante intestinal, desintoxicante. Ela estimula a formação da bilis. Olha só, isso para o fígado. Excita o intestino e dessensibiliza. Essa é a composição dela, né? A natureza da composição dela, as características. Agora ela é indicada para quê, gente? 4. Ela é indicada, olha só, para gastrite, no auxílio à cura da gastrite, a hiperacidez, a úlcera gastroduodenal. Duodenal, não duodenal. Insuficiência hepatobiliares, olha só coisa chique. Isso com constipação intestinal, além de prisão de ventre habitual. Olha aí. Então é uma água que ela é bastante, ela tem várias propriedades medicinais e por isso ela é muito procurada. E a praça ela tem ainda ali um balneário, que é o chamado Balneário Mário Mourão. É um balneário que foi construído entre o fim do século, entre o fim dos anos 60 e anos 70. Foi finalizado em 1975, mais exatamente no dia 14 de março, a sua inauguração, sabe? E ele leva o nome do Dr. Mário Mourão. Ele é feito em mármore português, conserva até hoje essa originalidade, e também, né, ele conta com essas águas para banhos sulfurosos e também para tratamentos medicinais, viu? Tem ali também uma ponte, que é a única ponte da cidade e região que não tem e nunca teve nome. Nunca Aliás, foi colocado o nome. Se algum de vocês dele. conhecerem algum vereador da cidade, não contem isso pra eles, senão eles vão querer pôr o nome dele lá. Essa ponte, que ela foi construída sobre o rio sudoeste da cidade, ela foi feita em madeira talhada. Com o tempo a madeira cedeu, então fizeram uma réplica em cimento. E os casais que vêm a Poços, eles costumam ir lá e jogar cada um uma moeda no rio atrás, e isso eterniza o amor, o relacionamento desses casais. Uns dizem oba, outros não. Mas são algumas das curiosidades da nossa praça. Nossa amiga que tomou a água.
Agora lá só aceita moeda, nota não, tá pessoal que molha, pode deixar comigo, depois eu passo pro pessoal do Rio. Agora estamos passando em frente à Praça Dr. Pedro Sanches, em homenagem ao considerado primeiro grande médico da história de Poços de Caldas e grande incentivador do tratamento das águas termais, não é? E nós temos em destaque o monumento Minas ao Brasil, Que é apelidado de Peladão, que é aquele lá com o braço aberto, à sua esquerda. Não sabemos ainda porquê, mas é apelidado de Peladão. E aqui do lado, gente, no Banco do Brasil, era o Cassino Gibimba, também um cassino famoso na época. Nós tivemos mais ou menos, aproximadamente, 26 cassinos em Poços de Caldas. Então, como eu disse, era o auge dos cassinos. Quebrou muita gente. Quebrou. Aquele coreto dessa praça, que é a praça principal da cidade, aquele coreto ficava aqui no centro, na construção da praça, onde está o monumento. Onde está o monumento. Hoje, né? Esse monumento, na verdade, ficava na praça de trás. Depois, quando trouxeram aqui, o coreto foi para lateral da praça. E logo ali na frente, nós não iremos passar, mas quem estiver passando aqui pela praça, tem um monumento ali, bem amarelo, é a Prefeitura de Poços. Do lado da Prefeitura tem um estacionamento. Antigamente era um teatro politeama. Esse teatro, ele era famoso, foi o primeiro teatro que nós temos em nossa cidade. Ele foi demolido e continua o estacionamento até hoje. Aliás, é isso que a gente do futuro gostaria de falar para vocês, não fazerem no presente tanto, porque olha, destruíram aquele teatro lá, aqui à sua direita era um cinema e teatro, hoje transformado numa academia, que as pessoas hoje em dia, nós ficamos sabendo, não estão muito querendo malhar o cérebro, o coração, estão querendo malhar o tríceps e o bíceps, né? Então não permitam que os nossos teatros se desmanchem, virem igrejas, academias, tá não? Combinado? Senão eu puxo a orelha de vocês lá no futuro, quando vocês chegarem lá, hein? Nós vamos passar daqui a pouco de novo lá no Parque José Afonso Junqueira, que nós vimos lá no começo, que a nossa gente falou. Aqui tem uma foto de 1929 da construção da fonte luminosa, que fica lá nesse parque, que vocês vão ter a oportunidade de ver. E aqui do lado do Palace Cassino, Getúlio Vargas vinha muito a Poços de Caldas. E quando Getúlio Vargas vinha para a nossa cidade, ele trazia sua esposa. E ele deixava sua esposa tomando banhos de pérola lá nas termas, e ele ia encontrar com a amante no véu das noites. Olha que fofoca, gente. Momento? Vocês notaram que ele ficou especializado em águas, ela veio para pesquisar as fofocas da época. Tem mais, não tem? Tem. Carmen Miranda, quando vinha a Poços, trazia sua irmã, Aurora. E a Aurora se apaixonou pelo bookmaker, aquele que distribui as fichas no cassino. Diz que ele era a coisa mais linda do mundo. Nem o Thor chega aos pés do bookmaker. E ela se apaixonou pelo bookmaker. E ele não quis nada com ela. Então disse que ela contratou uma pessoa para matá-lo, mas ele fugiu antes. E no Palace Hotel, nós ainda temos peças de mobiliário da época da estadia do Getúlio Vargas. As suítes presidenciais contêm toda a mobília daquele período ainda, originais. Quem quiser conhecer, chega ali na frente, lá no balcão do hotel, fala assim, ó, a gente estava no Oz da História, nós somos indicados para vir aqui conhecer. Aí vocês pagam uma diária lá, que deve ser. Eu não tenho ideia, mas pagando a diária da suíte presidencial, eles abrem todas as portas para vocês. É só falar que foi a gente que mandou, tá? Não precisa vender nem Não, mas duas na suíte pastas, presidencial, vocês pesquisaram? Ah, eu tô falando lá, pô. R$250. 250? Ah, tranquilo, pra conhecer o mobiliário de Getúlio Vargas. Vocês já passaram aqui pelas termas Antônio Carlos e aqui se concentram, por causa das características vulcânicas da cidade, aqui se concentram 2 das 4 minas de águas sulfurosas da cidade. A número 1 é lá na fonte, lá na Praça dos Macacos. A 2 e a 3 são aqui nas termas Antônio Carlos. E a 4ª mina, ela está momentaneamente desativada na cidade. Nós
nós vamos ver aqui uma foto, uma vista parcial da cidade, onde aparece aquele casarão do Conde Prates que eu falei pra vocês, que a gente vai passar novamente agora à sua esquerda. Casarão amarelo. Na verdade, uma foto mais antiga, de 1888, século retrasado. E aí já dá para ter uma noção de como é que a cidade era no começo. Poços de Caldas vai ser fundada em 1872. Então, portanto, hoje tem 142 anos. Do trem, que a nossa companheira fez a pesquisa ali da FEPASA, Companhia Mogiana, vocês terem uma ideia, até gelo vinha de Campinas no trem, embalado em serragens. Imagino que só quem